Pessoas que usam aparelho auditivo, o que você precisa saber sobre elas, especialmente se você é uma pessoa que precisa usar aparelho auditivo. Eu sou a Paula Pfeiffer, do Clube dos Surdos que Ouvem, do site Crônicas da Surdez. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Inscreva-se para receber todos os vídeos e entrar para a nossa comunidade. Pois bem, eu sou completamente surda dos dois ouvidos, mas hoje uso um implante coclear em cada um para conseguir ouvir. Então, eu sou uma surda que ouve com a ajuda da medicina, da tecnologia, da fonoaudiologia. Graças a esse trio maravilhoso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, ouvindo a minha voz, ouvindo todos os barulhos da rua e conversando um pouquinho com vocês a respeito das maravilhas que a reabilitação auditiva traz para a vida de pessoas com qualquer grau de surdez. Então vamos lá, para começar a conversa, eu quero dizer que a surdez não precisa ser uma experiência solitária, assustadora, que te faz querer ficar trancado num quarto escuro, fugindo de todo mundo e fugindo da reabilitação auditiva. Pelo contrário, e foi por ter vivido a surdez dessa maneira horrorosa, eu comecei a perder a audição com 6 anos, fui perdendo toda a audição até os meus 30 anos, tive um diagnóstico médico errado porque não fui ao médico otorrino especialista em surdez, um erro clássico que boa parte das pessoas com perda auditiva, infelizmente, comete por falta de informação. Então, eu era a única pessoa com surdez na família, na escola, no trabalho, em todos os lugares. E isso foi muito solitário e fez com que a jornada com a surdez fosse muito difícil para mim. E quando a minha jornada finalmente engatou com a reabilitação auditiva, eu me tornei uma pessoa que usava aparelho auditivo, saí do armário da surdez, eu decidi começar esse trabalho que iniciou com o site Crônicas da Surdez para tentar ser para as pessoas a amiga que eu nunca tive, para falar sobre tudo o que envolve esse universo da perda de audição e do uso de aparelhos auditivos. E como resultado, nós acabamos nos tornando a maior comunidade digital do Brasil, da América Latina, de pessoas que usam aparelhos auditivos. Então, nós estamos intimamente ligados, conectados, trocando informações, tirando dúvidas, aprendendo, compartilhando sobre as nossas vidas em tempo real nos grupos do Clube dos Surdos que Ouvem, que são grupos do Facebook, do WhatsApp e do Telegram. Portanto, fica o convite, junte-se a nós, o link vai ficar na descrição do vídeo. Sobre pessoas que usam aparelho auditivo, eu posso dizer para vocês que existem vários estágios quando você é uma pessoa que usa aparelho auditivo. Primeira coisa é buscar o médico otorrino especialista em surdez. Segunda coisa é conseguir um diagnóstico correto, adequado de surdez com este médico, porque muita gente me procura falando assim, o médico falou que eu tenho uma perda auditiva, tudo bem não usar aparelho auditivo, esperar a perda auditiva piorar, e eu nem sei qual é a perda que eu tenho, ele nem me explicou. Isso é super comum. Então é por isso que eu vou continuar, enquanto for viva, batendo nessa tecla de procure um médico otorrino especialista em surdez, basicamente porque o resto é perda de tempo. Então eu, por exemplo, tive um diagnóstico médico totalmente errado na infância, que me custou ser uma criança com perda auditiva, que não usou aparelho auditivo, que teve que se virar com leitura labial, que passou por uma infinidade de perrengues, que não foi estimulada como deveria, que não teve acesso aos sons como deveria, enfim, uma série de coisas ruins que acontecem com o cérebro e com a vida das pessoas que têm surdez e não tratam a sua surdez. Então, indo ao médico especialista com o seu diagnóstico em mãos e com a sua indicação de tratamento em mãos, você vai ter que mãos à obra. Se for o caso de usar aparelhos auditivos, aí começa um novo capítulo na sua vida, porque não é tão simples quanto parece. As pessoas que são novatas no rolê da surdez costumam achar que aparelho auditivo é só entrar na primeira loja que aparecer, comprar um aparelho, nem precisa testar muito, depois você vai para casa e rapidamente você vai se adaptar com ele, como acontece quando as pessoas começam a usar óculos. O multifocal demora um pouco mais para adaptar, mas um óculos para perto, por exemplo. Você chega em casa, coloca o óculos, tá tudo resolvido, tá tudo dominado. Na surdez não é assim. E tudo começa com a escolha do seu aparelho auditivo. Então, pessoas que usam aparelho auditivo, elas vão precisar buscar
um fonoaudiólogo especialista em seleção e adaptação de próteses auditivas que seja de confiança, tá? E que seja realmente especialista no assunto, com muita experiência, muita vivência. E aonde eu consigo essa pessoa? Essa indicação nos grupos do Clube Surdos que Ouvem. Você vai ter que experimentar aparelhos auditivos, você vai ter que começar a usar os aparelhos auditivos. E tem gente que acha assim, me escreve, né, nas redes sociais: ai, Paula, eu não me adaptei ao aparelho auditivo, eu não gostei. E aí eu começo a perguntar: tá, mas vem cá, você usou durante quanto tempo? Ah, eu comprei, usei durante 2 semanas, mas não ficou legal. Quantos ajustes você fez? Ah, eu fiz 2. E durante quanto tempo você usava o seu aparelho auditivo? Ah, eu colocava quando estava em casa, um pouco assim, pra me acostumar, mas não me acostumei. Então, eu já fiz vários vídeos, são centenas de vídeos aqui no canal que vocês podem explorar, tudo conteúdo gratuito, falando sobre isso. A maior parte dos casos de perda auditiva, a pessoa fica com essa perda durante muitos anos sem fazer nada a respeito disso. E isso equivale a ser uma pessoa sedentária, acima do peso, que não faz exercício. Se você entra na academia hoje com 50 quilos a mais, não é em 15 dias que você vai perder os 50 quilos, não é em 6 meses, não é em 1 ano. Existe todo um processo que envolve o seu comprometimento, a sua dedicação, as suas idas à academia, o seu ajuste da sua alimentação. Não é um milagre. Entrei na academia e perdi o peso. Ou coloquei um aparelho no ouvido e comecei a ouvir e entender tudo. Não é assim que funciona, porque o aparelho auditivo ele não é um ouvido novo, ele é uma ajuda para ouvir melhor. E quando nós temos perda auditiva, surdez neurosensorial, significa que uma boa parte das nossas células ciliadas do ouvido interno, que não se regeneram, morreu. Então, o aparelho auditivo não vai te devolver essas células, ele vai ajudar as células que ainda estão vivas a conseguirem te ajudar a ouvir melhor. Então, esse alinhamento das expectativas é muito importante e é por isso que eu recomendo que vocês se associem ao Clube Surdos que Ouvem para falar com pessoas que usam aparelhos auditivos, para entender o processo, para entender que não é do dia para a noite, não é um milagre, não traz perfeição, não devolve a audição natural, que é uma ajuda para ouvir melhor. E que você vai ter que aprender a amar aquilo ali, porque a partir de agora, se você tem perda auditiva, o seu melhor amigo é o seu aparelho auditivo. Ele vai te ajudar a ouvir e controlar a sua voz, a ouvir os barulhos de alerta da rua, a se comunicar melhor com as pessoas, a ganhar a sua independência, a sua autonomia, a sua autoestima de volta, a querer interagir mais, sair de casa, ir para o mundo, ter coragem de ficar às vezes sozinho em casa. Então, usar aparelho auditivo é uma coisa que só traz qualidade de vida, só traz vantagens para a sua vida se você tem perda auditiva. E é preciso ficar muito ciente sobre os prejuízos a nível cerebral da perda auditiva não tratada. Porque quando você não trata a sua surdez, o cérebro é como se fosse um músculo. Se você não exercitar, ele vai atrofiar. E tem várias outras questões técnicas aí que vale a pena vocês se informarem nessa ligação, nessa ligação entre a surdez e o cérebro e por que é tão fundamental tratar a surdez, tá? Milhões de pessoas no mundo todo usam aparelhos auditivos, especialmente se você for morador de uma capital, uma cidade grande, você vai ver que na sua cidade tem pelo menos 10 lojas de aparelhos auditivos, e se existem 10 lojas vendendo aparelhos auditivos, é porque tem muita gente recebendo diagnóstico de perda auditiva todos os dias. Nós vivemos num mundo extremamente barulhento, com uma poluição sonora muito grande, as pessoas não têm consciência e conhecimento a respeito da prevenção da perda auditiva, portanto, você vai encontrar em todos os lugares aí do mundo, seja no ônibus, no metrô, na rua, na escola, em qualquer lugar, pessoas usando fones de ouvido o dia todo e pior, da maneira errada. E tem uma propaganda que eu adoro que mostra assim, fone de ouvido hoje, aparelho auditivo amanhã. Porque basicamente quem usa aparelho auditivo, quem usa fone de ouvido do jeito errado todos os dias, muitas horas por dia, invariavelmente está matando suas células ciliadas e nem sabe. E depois fica triste porque não sabia o que estava fazendo. Então assim, informação, ela só é poder quando colocada em prática. Não adianta você falar, se informar, ler um monte de coisa, assistir vídeos e não colocar em prática na sua vida. Não vai ter tido utilidade nenhuma.
O que mais eu posso falar sobre pessoas que usam aparelhos auditivos? Que é transformador para sua vida estar em contato com pessoas que usam para fazer perguntas, para entender como é que foi para elas, para tirar dúvidas, para aprender sobre marcas, modelos e testes, como conseguir aparelho auditivo do SUS, preços de aparelhos auditivos. Inclusive, nós temos uma série de aulas que é maravilhosa, que centenas de pessoas já fizeram essas aulas, são alunos, que chama Como Não Errar na Compra do Seu Aparelho Auditivo. Lá eu te ensino todos os segredos da indústria da audição por um valor simbólico, vou deixar aí o link na descrição do vídeo também. Então, aparelho auditivo não é um ouvido novo, você vai levar um bom tempo para se acostumar, você tem que usar o dia inteiro, todos os dias, só tirar para dormir e para tomar banho, porque senão você não vai se acostumar, é a novidade para o seu cérebro voltar a ter acesso a vários sons que naturalmente ele não tem, e ele vai levar um tempo para construir essas pontes neurais aí que vão te permitir começar a amar usar aparelhos auditivos. E usar aparelho auditivo não piora a surdez, tá, pessoal? Às vezes as pessoas têm essa ideia assim, eu comecei a usar aparelhos auditivos e eu percebo que sem eles eu tô ouvindo pior. Isso não existe. O que existe é, você deu pro seu cérebro acesso aos sons que ele não tem. Ele amou aquilo porque o cérebro quer estímulo e o estímulo auditivo é importantíssimo, é fundamental para o desenvolvimento do cérebro humano. Se não fosse, nós não teríamos 2 ouvidos e a audição não seria considerada um dos nossos 5 sentidos. Então, quando você inunda seu cérebro de sons, ele fica alucinado, ele quer ouvir aquilo. Quando você tira, você volta para a realidade do que é a sua perda auditiva. E a perda auditiva tem graus, leve, moderado, severo e profundo. Todos os graus merecem e devem ser tratados. Você pode conversar com qualquer cientista sobre isso, embora vocês vão encontrar também pessoas que acham normal não tratar a perda auditiva. Eu diria que elas só acham normal não tratar a perda auditiva porque elas desconhecem o que a perda auditiva não tratada faz com o seu cérebro. Depois não adianta reclamar. O vídeo está muito longo, então eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre pessoas que usam aparelhos auditivos, deixe uma mensagem aqui que na medida do possível eu respondo. Eu recebo centenas de mensagens todos os dias, especialmente lá no Instagram, então fica difícil responder assim com cuidado todo mundo, mas eu tento. E venho para o Clube dos Surdos que Ouvem.